A história de Adão e Eva é uma das narrativas mais duradouras da história humana. Encontrada no livro de Gênesis, ela descreve o primeiro homem e a primeira mulher em um paraíso chamado Éden. Colocados lá por um Deus amoroso, eles receberam domínio sobre o mundo natural e viveram em perfeita harmonia. Tentados por uma serpente, eles desobedeceram ao único mandamento de Deus, mergulhando a humanidade em um estado de pecado e sofrimento. Esta história simples tem cativado e desafiado leitores por milênios. Ela fala de verdades fundamentais sobre a condição humana, nosso desejo por conexão, nossa capacidade para o bem e para o mal, e as consequências de nossas escolhas. A história de Adão e Eva não é apenas um relato histórico, é uma profunda meditação sobre o que significa ser humano. Ao longo da história, teólogos, filósofos e artistas têm lutado com as complexidades da história. Independentemente da interpretação de cada um, a história de Adão e Eva continua a ressoar profundamente com pessoas de todas as culturas e épocas. Seus temas de inocência, tentação, pecado e redenção permanecem tão relevantes hoje como eram há milhares de anos. O livro de Gênesis nos diz que Deus criou Adão do pó da terra. Este ato de criação não foi meramente físico, foi também espiritual. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, significando uma conexão única entre o Criador e este primeiro humano. Eva, formada a partir da costela de Adão, enfatizou ainda mais a interconexão da humanidade. Eles foram criados à imagem de Deus, refletindo qualidades divinas e recebendo a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. Ao contrário de outras criaturas, Adão e Eva foram criados com a capacidade de razão, linguagem e julgamento moral. Eles deveriam ser os mordomos de Deus na terra, encarregados de cuidar de sua beleza e garantir seu florescimento. Esta íntima conexão com o divino imbuiu a humanidade de dignidade e valor inerentes. A história de Adão e Eva não é apenas sobre suas vidas individuais, é sobre o propósito e o potencial de toda a humanidade. Somos convidados a um relacionamento com nosso Criador e confiados ao cuidado da criação. O Éden era um lugar de abundância e deleite, onde Adão e Eva desfrutavam de uma vida livre de necessidades ou preocupações. No entanto, sua existência idílica não era isenta de provações. Uma serpente, frequentemente interpretada como um símbolo de tentação ou astúcia, entrou no jardim e desafiou o mandamento de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente questionou os motivos de Deus, sugerindo que ele estava escondendo algo deles. Tentada pela promessa de maior conhecimento e sabedoria, Eva sucumbiu à persuasão da serpente e comeu o fruto proibido. Ela então o ofereceu a Adão, que também participou. Este ato de desobediência teve consequências de longo alcance. Representou um ponto de virada na história, uma mudança da inocência para a consciência, da obediência para a rebelião. Adão e Eva não eram autômatos seguindo cegamente instruções pré-programadas. Eles tinham a liberdade de escolher entre obediência e desobediência, entre confiar em Deus ou seguir seus próprios desejos. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa um elemento crucial na história de Adão e Eva. Ela simboliza a aquisição de conhecimento, particularmente a consciência do bem e do mal, certo e errado. Antes de comer da árvore, Adão e Eva viviam em um estado de inocência infantil. Eles não estavam cientes de sua nudez e não sentiam vergonha. No entanto, com o conhecimento veio um novo tipo de consciência, uma compreensão de sua vulnerabilidade e das complexidades do mundo. As consequências de comer o fruto proibido foram imediatas e profundas. Os olhos de Adão e Eva se abriram e eles se tornaram conscientes de sua nudez e sentiram vergonha pela primeira vez. Seu relacionamento com Deus foi rompido.
e eles experimentaram uma sensação de separação de seu Criador. A harmonia do Éden foi quebrada. Essa expulsão do paraíso pode ser interpretada como um passo necessário no desenvolvimento humano. Como resultado de sua desobediência, Adão e Eva foram banidos do jardim do Éden. Essa expulsão, frequentemente chamada de queda, teve implicações profundas para a humanidade. Representou uma separação de Deus, uma perda da inocência e a introdução do sofrimento e da morte no mundo. Não podendo mais desfrutar dos frutos do paraíso, Adão e Eva foram forçados a trabalhar a terra e suportar dificuldades. A história da queda não pretende ser um conto de punição, mas sim uma representação das consequências naturais das escolhas humanas. Assim como uma criança que toca um fogão quente aprende uma lição valiosa, Adão e Eva também experimentaram as realidades dolorosas da desobediência. Seu exílio do Éden serve como um lembrete severo de que nossas ações têm consequências e que a verdadeira liberdade vem com responsabilidade. A queda da graça é um tema recorrente na literatura, mitologia e tradições religiosas em todo o mundo. Fala de uma experiência humana universal, a saudade de um paraíso perdido, a consciência de nossas próprias falhas e a esperança de redenção. A história de Adão e Eva ressoou em todas as culturas e ao longo da história. Seus temas de criação, tentação e as consequências da escolha foram explorados e reinterpretados na arte, literatura e tradições religiosas em todo o mundo. Dos antigos mitos da Mesopotâmia aos escritos de Shakespeare e Milton, os ecos do Éden podem ser encontrados em inúmeras obras da imaginação humana. Em algumas culturas, a história de Adão e Eva é vista como um conto de advertência, enfatizando a importância da obediência e os perigos do orgulho. Em outros, é visto como uma celebração da curiosidade humana e da busca pelo conhecimento, mesmo que tenha um preço. Essas diversas interpretações destacam o poder duradouro da história e sua capacidade de falar sobre experiências humanas fundamentais. Por exemplo, na tradição judaica, a história de Adão e Eva é frequentemente interpretada através das lentes do arrependimento e da redenção. O conceito de Teshuvá, ou retorno a Deus, sugere que mesmo diante da transgressão, há sempre um caminho de volta à retidão. Apesar de suas origens antigas, a história de Adão e Eva continua a ter relevância para os leitores modernos. Seus temas de tentação, escolha e as consequências de nossas ações ressoam profundamente em um mundo que luta com dilemas éticos complexos. A história serve como um lembrete atemporal de que, mesmo diante da tentação, temos o poder de escolher entre o certo e o errado. A história também levanta questões sobre a natureza do conhecimento e os limites da compreensão humana. Em uma era de rápido avanço tecnológico, a história da árvore do conhecimento serve como um conto de advertência, lembrando-nos que nem todo conhecimento é benéfico e que o progresso sem consideração ética pode ter consequências indesejadas. As escolhas que fazemos hoje, tanto individual quanto coletivamente, moldarão o mundo que criamos para as gerações futuras. Além disso, a história de Adão e Eva destaca a importância de assumir a responsabilidade por nossas ações. Assim como Adão e Eva enfrentaram as consequências de sua desobediência, nós também devemos ser responsáveis pelas escolhas que fazemos. A história de Adão e Eva não é meramente um conto pitoresco do passado distante. É um mito profundo e duradouro que continua a moldar nossa compreensão de nós mesmos, nosso relacionamento com o divino e nosso lugar no mundo. Fala sobre as complexidades da natureza humana, nossa capacidade para o bem e para o mal e o poder duradouro da escolha. Embora as interpretações possam variar, a mensagem central da história permanece atemporal. Somos criados com uma centelha divina, capazes de grande amor,
criatividade e compaixão. No entanto, também estamos propensos à tentação e ao erro. As escolhas que fazemos têm consequências, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor e para as gerações futuras. A história de Adão e Eva é, em última análise, uma história de esperança. Mesmo diante do fracasso e do exílio, a possibilidade de redenção permanece.